Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui de volta novamente. Olha como dessa vez o tempo foi curto, mano. A gente já tá até com a mesma roupa do último episódio, porém dessa vez iguais. Se vocês repararam aqui, eu tô localizado pra falar do tema desse episódio. Estamos que nem o Gabigol no Podpah de preto e branco aqui pra falar do Coringão. Gama, dá um salve pra galera aí. Isso aí, rapaziada. Prazer estar falando com vocês. Episódio especial do Corinthians, recapitular essa temporada ruim do Alvinegro. E o Thiagão aí. Falar outra coisa, né? O Química Arena aí. Vamos falar outra coisa. É isso. Então, seguindo nossa linha aí, já falamos de Palmeiras, Santos, São Paulo e agora Coringão. Vamos repercutir de tudo que aconteceu nessa temporada. Então, bora começar aí, Gama. Eu acho que eu ia puxar, como foi no São Paulo, falar primeiro das contratações, mas tem uma coisa que aconteceu ainda antes das contratações que eu acho que seria interessante da gente falar, que foi a primeira decisão do presidente do Ilho aí para esse ano, que foi a manutenção do Lázaro, né, depois da saída do Vitor Pereira. Efetivou. Ele que foi efetivado ali como treinador. E eu queria saber o que tu achou dessa escolha aí, que fim que levou, conta aí um pouco. Então, essa escolha aí, com o passar da temporada, acho que ficou bem claro o motivo, né, de efetivar o Lázaro. Vitor Pereira, voltando para o ano passado, né, era um cara que reclamava muito do elenco e com certeza ia querer um elenco melhor para essa temporada. Sim. E o Corinthians não tinha condição financeira disso. E ficou parecendo que com o Lázaro o Duílio ia ter mais tranquilidade na sua gestão, porque o Lázaro já é da casa, né, encheu o saco de quero esse jogador, conhece muito. É mais fácil, né? Fora o salário mais barato também, né? Também tem essa, conhece muitos jogadores da base, então a questão, os bastidores do Duílio ficaria mais tranquilo, porque o Lázaro não fez nada como profissional para conquistar títulos com o Corinthians, ainda mais na temporada que a tendência era ser melhor do que a temporada passada. Era expectativa, Brasil, pelo menos, né? Era expectativa, contratar um técnico que estava desempregado, que era o Dorival, mas não teve a capacidade de fazer isso também. O Duílio disse que fez uma coletiva, né? Coletiva não, né? Fez uma reunião lá com os jornalistas na Química Arena para falar sobre o fechamento, né, da sua gestão, e ele disse que o Dorival não era o perfil que procurava, que o Dorival é mais um cara paizão de elenco e ele não queria isso, mas isso, o Lázaro é praticamente isso, né? Mas não é, né? O Guedes falou no Podpah mesmo, né, que o Lázaro deixou o ambiente muito mais tranquilo, que a cobrança com ele é menor, então ele foi um paizão mesmo, foi até bem no Paulistão, né, mas o Paulistão também não é parâmetro para muita coisa, a fase de grupo, na verdade, não é parâmetro para muita coisa. No mata-mata a gente viu que foi eliminado pro Ituano, mas jogou bem contra o Palmeiras, empatou ali, venceu o São Paulo também, mas é começo de trabalho, e durante a Libertadores deu para perceber que não tá pronto ainda, né, encaminhou a eliminação do Corinthians, mas depois vamos falar da Libertadores aí. A questão do Lázaro foi mais essa mesmo, e as contratações do Corinthians, você tem aí a lista? Barleta? Tenho contratações aqui. Antes eu só queria fazer Só deixa eu pontuar uma coisa sobre o Lázaro aqui. Teve essa questão aí, né, que muita gente ficou chamando de técnico ar-condicionado, porque ele melhorava o clima, né, porque foi o que todos os jogadores depois do Vitor Pereira sair começaram a falar, que o clima tava melhor e não sei o quê. Também acho que ele começou bem, mas eu acho que o principal erro dele, e o que eu acho que calha muito dele ser um cara inexperiente ainda que tá começando, é que ele perdeu as convicções dele muito, muito rapidamente, né. Eu acho que ele foi caindo de querer resolver e tal, e ele foi mexendo no time, e a cada jogo que passava ele tentava uma coisa diferente e aquilo ia dando errado, e aí quando foi ver, realmente já não tinha mais tempo para mexer em nada, era hora de trocar. Mas vamos falar das contratações que o Corinthians fez esse ano. Foram só 5 contratações, por incrível que pareça. O Corinthians contratou pouco esse ano, né, diferente das temporadas anteriores. Por exemplo, em 2022 o Corinthians contratou 10 jogadores e em 23 só contratou 5, né, metade. Então, bom, vamos lá. O Corinthians contratou Christian Barleta, depois do Paulistão ali. Antes do Paulistão, contratou o Matheus Bidu também, que foi uma aposta de um lateral. Com a saída do Piton pro Vasco, o Corinthians trouxe o Bidu pra suprir essa lacuna aí. Foi a única contratação de fim de ano. De fato, exatamente. Depois era curto no passado, né? Exato. E aí veio o Romero, um cara que já tinha identificação, enfim, também mais um daqueles jogadores que fez história no Corinthians lá atrás, de algum certo modo, e voltou.
E aí teve as contratações que chegaram no meio da temporada já, né? Lucas Veríssimo, que sem dúvida, dentre todos, eu acho que foi a melhor, o cara que correspondeu imediatamente, mostrou que veio. E o Matias Rojas, que também chegou com bastante expectativa, né? Fez uma primeira partida maravilhosa, eu acho que isso também colocou a expectativa da torcida dele lá no alto, e aí com o time também não engrenando e tal, ele acabou tendo um fim de ano um pouco abaixo, né? Não conseguiu mostrar o futebol dele de fato. Não conseguiu mostrar o futebol dele ali. E aí, Gama, o que você achou do mercado do Corinthians? Você acha que foi um mercado ruim, tinha que ter contratado mais, ou contratou o suficiente, enfim? Não, pensando pelo que teve, é só o Barleta que não deu certo, né? De importância. Era um pouco teste também, né? De jogar, porque o Rojas vem jogando, jogadores que chegaram para jogar, Veríssimo nem se fala, Bidu nem se fala também, quem mais? Romero foi muito importante na reta final. No começo muito mal, mas agora nessa reta final salvou o Corinthians mais um rebaixamento, né? Ele também salvou em 2018 alguns jogos, mas o que pegou mais foram as saídas, né? Saíram jogadores importantíssimos, Guedes, não precisa nem dizer, Adson, pode dizer também, era uma boa opção, Murilo impressionante, né? O que ele jogou essa temporada, e foram jogadores importantíssimos que saíram e chegaram. O Murilo chegou uma de reposição, é verdade, pro Veríssimo, mas o Guedes saiu e o Rojas já tava antes, né? O Rojas chegou e o Guedes saiu, foi quase imediato, né? Então, imediatamente. O Rojas não foi o substituto do Guedes, o substituto do Guedes foi o Romero. Sim. Nesses últimos jogos. Então acho que ficou faltando mais contratações pontuais, né? O elenco já era curto no passado. Falando rapidinho do Luxemburgo, né? Porque ele subiu o Moscardo, então foi um nome que não estava nos planos e ele conseguiu colocar o Moscardo ali. E reforçou o meio campo. O Moscardo tomou posição do Cantilho, que começou a temporada. Fausto Vera, né? Fausto Vera também, encostou o Fausto Vera. O Maicon, que com o Luxemburgo no começo estava jogando, depois o Maicon saiu. Então, jogadores que chegaram e mostraram futebol. O Wesley também teve grandes sequências. Mas sobre as contratações, acho que ficou faltando mesmo. O lado bom é que muitos chegaram e resolveram, né? Resolveram, posso dizer assim, salvaram do rebaixamento, né? Que era a realidade do Corinthians no final da temporada. Eu acho que dessas saídas que você citou, a que mais me fez sentir que o time do Corinthians piorou de fato, tirando o Guedes, que era inevitável que se ele saísse, o Corinthians ia sofrer, né? Era o principal jogador do time na temporada. Enfim, eu acho que a perda do Adson foi muito sentida pelo Corinthians. Era um cara que, quando ele não começava jogando, ele era o 12º jogador, né? Aquele cara que entrava e que sempre fez o máximo que ele podia. Ele era um cara que entregava ali tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva também, e eu acredito que o Corinthians não ficou sem uma peça de reposição para ele também, né? Ficou muito limitado com a saída do Guedes e com a saída dele. Eram os dois jogadores que jogavam aberto, assim, digamos, no Corinthians, né? O Adson até jogou mais jogos de meia, mas ele fazia mais o papel de jogador aberto ali pela direita, né? Então é um cara que fez muita falta também. Acho que o Murilo ia sair de qualquer jeito e não ia ter como segurar também, mas é isso, né? Acho que a vinda do Guedes e do Adson fez o Corinthians decair bastante seu futebol. E aí, entrando já para falar das competições, eu acho que a gente já pode citar que o Corinthians mudou de técnico algumas boas vezes durante essa temporada, né? E isso com certeza prejudicou muito o desempenho do time pro resto do ano, né? Eu até abri aqui a tabela da Libertadores, o Corinthians não conseguiu a classificação, né? Ficou em terceiro colocado. E era o Luxemburgo já na Libertadores, né? Foi justamente aí que teve a troca, né? Do Lázaro pro Luxemburgo. O Luxemburgo disputou, acho que, não sei se... Antes do Luxemburgo teve o Cuca também, né? A gente não pode esquecer disso. Antes do... Sim. Saiu o Lázaro, aí acho que o Danilo... acho que já saiu o Lázaro e já veio o Cuca logo na sequência, né? Foi, o Danilo disputou depois do... Sim, exato. Aí o Cuca ficou só, acho que 1 ou 2 jogos, né? Alguma coisa nesse sentido. Conseguiu a classificação na Copa do Brasil e aí ele sai para a chegada do Luxemburgo. É o curioso. Que jogo que o Lázaro foi demitido, foi contra a Argentino Júnior, foi isso mesmo? Foi, Argentino Júnior. Aí o Cuca chegou, foi Goiás, Remo,
depois foi demitido e o Danilo assumiu depois do Luxemburgo, mas foi isso mesmo. O Cuca chegou no meio da Libertadores, nem disputou a Libertadores, né? Não. Aí chegou o Luxemburgo pra acabar com o que já tava acabado. Só cumpriu uma tabela ali, né? Até ser demitido. Pra não pular o Cuca, né? Pra depois falar do Luxemburgo, pra ter toda a sequência certa, né? Não dá nem pra falar nada, né? Treinou 2 jogos, né? A única coisa boa do Cuca foi ele que colocou o Murilo pra jogar. Que eu lembro do jogo contra o Remo, da virada, que o Bruno Mendes se machucou, eu acho. Não sei se o Bruno Mendes que se machucou, e o Balbuena, na hora, ele levantou e tirou o colete. E o Cuca foi lá e chamou o Murilo. E o Murilo entrou, arrebentou nesse jogo. Depois foi titular contra o Palmeiras também com o Danilo. E daí pra frente, deu o que deu. Então foi uma coisa boa do Cuca, de colocar o Murilo e classificar o Corinthians também contra o Remo. Sofrido, hein, essa classificação, né? Essa classificação foi sofrida. Classificar contra o Remo. Ele consertou a cagada que o Lázaro fez, porque ser eliminado pro Remo, tá na terceira divisão, na Série C, era brincadeira. Brincadeira, né? Foi mais uma obrigação consagrar o Cássio também, o Roger Guedes também, que fez o gol no último minuto e nos pênaltis. Foi o jogo pra subir mais o ego do Roger Guedes. Quer falar uma coisa do Cuca? Você pula também? Nem tem o que falar. Pode, por mim, já podemos passar pro Luxemburgo, né? Que chegou depois. O Cuca também usou o Watson, né? Nesse jogo contra o Remo. O Watson começou jogando, fez o gol no comecinho. Então, mais uma vez, mais um técnico que passou e deu toda a moral pro Watson. Como eu disse, o Watson era um cara muito utilizado, né? E, enfim. E aí, depois do Cuca, já veio o Luxemburgo, né? O Duílio apostou num técnico com experiência para tentar seguir ali. É um cara que acho que o grande mérito dele foi ter subido um Moscardo, ter dado oportunidade pro Wesley também e para outros jogadores da base. Fora isso, o time foi piorando conforme o tempo foi passando, né? Então, também acho que é um cara que passou bastante tempo, mas também não tem muito que a gente falar, né? Eu acho que o que ficou marcado dele foram as entrevistas também que ele dava, né? Uma coisa melhor que a outra, né? Que o campo aumentou 16 metros. 16 metros e 50. Exatamente. Que se vocês procurarem o compilado aí, vocês vão dar altas risadas, porque é maravilhoso, né? Mas fora isso, foi um desastre total, né? O desempenho do Luxemburgo. Apesar dele ter conquistado alguns resultados, né? Conseguiu levar o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil, e aí perdeu pro São Paulo, e conseguiu levar o Corinthians também para a semifinal da Sul-Americana, né? Que foi eliminado também. Então, no resultado foi isso. Se eu não me engano, tô vendo aqui, o Luxemburgo que chegou na terceira rodada do Brasileiro, então ele você vê, né? Olha quantos técnicos ele teve até a terceira rodada do Brasileiro, né? Bizarro demais. O Lázaro fez a estreia do Brasileiro, né? Em 3 rodadas foram 3 técnicos diferentes, né? A primeira rodada foi contra o Cruzeiro, ganhou e era o Lázaro. A segunda foi contra o Goiás, perdeu e era o Cuca. E na terceira foi contra o Fortaleza, empatou e era o Luxemburgo, então. E o Luxemburgo ele que afundou o Corinthians no Brasileiro, querendo ou não. Sim. Porque quando ele chegou tinha uma vitória e uma derrota, né? Ele chegou e conseguiu um empate, acho que um gol do Alberto. Mas ele teve seu mérito. Vamos falar das coisas boas, né? Teve alguns méritos, sim. Questão de colocar os jogadores da base, dar uma reformulada no elenco, como disse o Moscardo, o Pedro também, ele deu uma moral pro Pedro. Sim. Pro Wesley, pro Binho. E o Pedro também, quando ele chegou, já estava praticamente vendido pro Zenit. Na Sul-Americana ele deu uma moral para alguns jogadores. O Carlos Miguel mostrou que é um goleiro pronto para ser titular do Corinthians. Ele colocou o Caetano para jogar mais, Murilo. Então ele tem alguns méritos. Depois a gente vai falar das coisas ruins, para não ficar balançando tanto assim. E na Sul-Americana ele chegou, na minha opinião, não por sorte, porque tem todo o mérito, mas não era tanto faz. Mas vamos ver. A molecada foi lá, jogou, mostrou futebol, classificou e deu um branco agora. O Corinthians caiu pra quem? O Corinthians caiu pro Independente Del Valle? Não, Fortaleza. Fortaleza lá. Verdade. Ganhou aqui. Verdade. Exato. Um jogo que o Roberto perdeu um gol feito em Fortaleza. Deu um branco total agora. E na Copa do Brasil foi muito bem. Na Copa do Brasil teve total mérito ali no jogo que perdeu pro Atlético Mineiro, né, no Mineirão. E ele mudou o time, né? No jogo da volta em Itaquera, que pra mim foi o melhor jogo do Corinthians na temporada com o Atlético Mineiro. Colocou 3 zagueiros, o Bidu de ala, Fagner de ala, Roger Guedes solto. Um jogo que o Roger Guedes fez um golaço. Destruiu. Arrebentou esse jogo, então foi o melhor jogo do Luxemburgo. Se quiser falar das coisas boas também, depois a gente passa para as coisas ruins dele.
Eu acho que é isso, as coisas boas mesmo, assim, sinceramente, não tenho muito mais do que listar, fora, eu acho que os principais pontos positivos são esses que você citou, subir a garotada da base, dar oportunidade, e conseguir, querendo ou não, né, independente do desempenho da equipe, conseguir levar o time para semifinal de duas competições importantes, né, que foi a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Depois no Brasileirão se perdeu total. Completamente. Puxei aqui, foi 1-1 de Fortaleza em Itaquera. Depois 2-0 no Castelão. Exatamente. E... Você já quer puxar as coisas negativas agora do Luxemburgo? Tem bastante. Tem muitas coisas. A questão da teimosia mesmo dele, né? Era algo que irritava. Até pensei que ele demorou para ser demitido. Tem muita gente que foi contra a demissão dele, né? Que tem um amigo nosso em comum que era contra, falando, ele chegou na semifinal da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil. Eu falei, mas pra mim foi por nada. É um amigo internacional ou é um amigo nacional? Não, é um amigo nacional mesmo, Depois eu falo. Depois eu falo quem. Porque mais questão da qualidade dos jogadores. Se você pegar aquele jogo contra o São Paulo, o Corinthians amassou o São Paulo até certo momento, mas depois ele recuou o time em uma partida que o Renato Augusto estava inspiradíssimo. Ele que coloca os jogadores para jogar. Tudo bem, mas qualquer um colocaria aquele time para jogar. Ele teve um mérito mesmo, na minha opinião, com o Atlético Mineiro. Aí sim, aí teve um mérito total. Ele mexeu no time, né? Mexeu no time. Contra o América também, que o Corinthians virou outro jogo. O Rojas entrou e arrebentou com o jogo. Renato Augusto jogou demais. Mas muito por questão da qualidade dos jogadores, né? O Corinthians é muito individual, né? O Corinthians jogava de uma forma muito individual. Apesar dele mexer várias vezes, eu acho que as grandes vitórias vieram por jogadas individuais, né? No fim das contas. E conforme ele foi ficando mais tempo no time, alguns jogadores perderam o brilho, né? Como o Renato Augusto, o Fausto Vera, que brilhou ano passado, esse ano caiu demais. E o Yuri Alberto já se perdeu, não sabe se joga de 9, de pivô, infiltrando, se perdeu total. O Rojas chegou, arrebentou no primeiro jogo, depois parece que já não conseguiu jogar mais. Não jogou mais nada. O Maicon tava jogando bem, aí caiu, voltou, fica nessa oscilação assim. Então, deu pra perceber que alguns jogadores caíram muito, até chegou um momento que não tinha como manter o Luxemburgo e teve que demitir, né? Exatamente. Eu acredito que demorou bastante pra ter demitido o Luxemburgo, inclusive nosso amigo que falou isso, que eu não sei quem tá de brincadeira com a minha cara de falar um negócio desse, né? Mas... Vou falar rapidinho aqui, foi o Luke. Nossa, tinha que ser, né? É óbvio que tinha que ser essa pessoa, né, velho? Não tinha como ser outro. E, esperou perder, aliás, não conseguir vencer o Fortaleza no primeiro jogo da Sul-Americana para poder demitir ele e aí trazer o Mano Menezes depois. Então, eu acho que o Duílio errou muito. Do Duílio. Enfim. O Duílio errou muito, teve muitas escolhas, assim. Esse ano foi um ano muito complicado ali da gestão dele, né? Acho que sem dúvida foi o pior, né? Que colocou por terra até coisas boas que ele tinha feito antes, né? Então, ele vai ficar marcado por isso, infelizmente. E, bom, como já entrando nesse outro tópico, né, aí o Luxemburgo foi afundando o Corinthians no Brasileiro nesse meio tempo, né, não conseguiu vencer o Fortaleza na Sul-Americana, e aí foi demitido e chegou ele, um cara que já tem a sua história no clube também, Mano Menezes, que conseguiu, né, seguiu o resto do campeonato, não conseguiu a classificação contra o Fortaleza na Sul-Americana, que já era muito difícil mesmo, sem ter vencido o primeiro jogo, e aí no Brasileiro ele foi tentando fazer o que era possível ali nesses últimos jogos para salvar o Corinthians do rebaixamento, porque foi uma briga quase até o final, né? Foram alguns resultados pontuais ali, com a vitória contra o Grêmio, e depois a vitória contra o Vasco também, que tiraram a chance do Corinthians cair, né? Mas realmente estava uma situação muito delicada quando ele chegou. O jogo contra o Grêmio foi o principal mesmo. Ele chegou justamente para isso, né? Para evitar a queda do Corinthians, e não queria que ele começasse o trabalho na próxima temporada, mas fica complicado demitir um cara que terminou relativamente bem. Sim. Colocou o Romero para jogar, o pessoal, não, Romero não dá, e o Romero salvou o Corinthians nessa temporada, fez gols em várias sequências aí. Bizarro. 5 ou 7 gols. Já é a segunda vez que o Romero tirou o Corinthians de uma possibilidade de rebaixamento, né? Teve em 2018 e foi agora de novo. O Romero passou por todos esses técnicos
técnicos aí e não deu certo com... nem jogou, né? Nem jogou com nenhum. E com o Mano Menezes deu o que deu, mostrou que é um jogador querido pela torcida e que é eficiente, né? O Romero pode ser ruim de bola, pode ter personalidade, né? Pode ser ruim, mas ele tem personalidade. E o posicionamento dele, cara, dentro da área, o posicionamento dele é fera mesmo. Eu tenho minhas críticas ao Romero, você sabe muito bem disso, mas dentro da área ele mostrou, ele é eficiente mesmo, não tem como mais negar. Do que o camisa 9 do Coringão. Exatamente. Esse é o ponto, parece que o Romero ele tem mais o estilo de camisa 9. Tem não lembro que gol que foi, cara. Acho que foi o último gol dele na arena, que ele tava dentro da área e o Roberto tava fora. Aí até o Neto ficou zoando. Pô, como é que pode camisa 9 tá fora da área? Olha lá, onde tá o Romero? O Romero nem é 9 e tá dentro da área. Então aqui tem mais noção da posição do que o camisa 9 de fato. E sobre o Mano Menezes, o Augusto Melo até falou, né, que não era o técnico ideal pra ele, mas depois que já mudou totalmente o discurso, já vai ser o técnico ideal, já tá planejando coisa pra próxima temporada. Depois a gente fala disso. Então, eu falando um pouco sobre o Mano Menezes, é um cara que, sinceramente, assim, pro final, pra essa situação, do jeito que tava, eu não conseguia ver muita outra solução, assim, sabe, no mercado. Se eu fosse optar pra um técnico que fosse começar a temporada agora, talvez, se eu tivesse no lugar do presidente, talvez eu pensaria em um outro nome, mas pra situação que tava, eu acho que foi o que dava pra fazer e até que foi bom nesse sentido. É um cara que já conhece o CT, um cara que, já tem uma certa identificação com a torcida também. Se parar pra pensar também, é um cara vitorioso, enfim, tem todo esse histórico dele aí, um cara que ganhou com o próprio Corinthians, né? Então, e já ia chegar com moral no elenco e causar um certo impacto, né? Que foi exatamente o que aconteceu. Ele não fez o Corinthians jogar maravilhosamente bem, até porque não dava com tão pouco tempo, né? E também não é muita característica dele fazer times que encantam jogando bola, mas ele conseguiu tirar o time da situação que estava, aos trancos e barrancos mesmo. Foi acreditando. Ficou mais organizado. Exato, ficou mais organizado. Um cara que foi dando sequência pro time, né? Não foi querendo mudar, cara. Ele mesmo falou numa entrevista depois do jogo do Bahia que ele falou: depois daquele 5-1, beleza. Acho que a torcida queria que eu já chegasse e não botasse ninguém que jogou no outro jogo, mas eu não poderia fazer isso porque senão o que tava ruim ia piorar, né? E ele. Depois ganhou do Vasco muito bem, né? Exato. Ele acreditou nas convicções dele e foi trabalhando aos pouquinhos, né? E deu certo no fim das contas. Então, no final, esse saldo é triste falar isso, porque o Corinthians, a torcida do Corinthians quer que o time brigue lá em cima, né? Mas querendo ou não, pro que foi a temporada inteira, o time não ter caído, o resultado foi positivo, né? Como a gente tava falando do São Paulo, que construiu um lindo roteiro para ser campeão da Copa do Brasil, o Corinthians foi construindo um lindo roteiro para cair pra Série B, né? Ao longo da temporada. E no fim, os Coringas do Mano Menezes conseguiram reverter essa situação, né? Mas eu acho que agora pode falar. Não, só lembrando que se o Mano Menezes está fazendo o planejamento da próxima temporada, perdeu 4 titulares, né, dele: Fábio Santos, Gil, Renato Augusto e Juliano, né? Ele que colocou o Juliano de volta para ser titular do Corinthians e perdeu também ele por questão de salário também, um jogador que não é titular absoluto. Veterano também, né? Com salário beirando 1 milhão ali, 33 anos. Fora o Renato Augusto, Gil com 35, 36, por aí nessa faixa, Fábio Santos me se aposentando. Então, a próxima temporada tem que repor esses titulares que o Mano Menezes acabou patrocinando. Exato. E agora, aproveitando que você já começou a falar disso, vamos projetar aí o Corinthians para a próxima temporada. Até interessante essa sua fala, porque o Mano Menezes, eu acho que ele teve um papel fundamental em decidir se ia renovar ou não com esses jogadores, mas ele também disse em uma das entrevistas que isso iria depender muito de quanto o Corinthians poderia contratar para a temporada, né? Então, talvez essas saídas exageradas aí de Renato, Juliano, Gil e Fábio Santos já ia sair. Eu tô contando mais o Gil, o Renato, o Juliano e talvez o Cantígio que vai sair também, né? Eu acho que isso talvez conte um pouco do que o Augusto planeja, né? Ele mesmo disse que tem a ideia de contratar, sei lá, de 7 a
10 jogadores aí, mas por enquanto muitas especulações e poucas contratações, né? O que você tá esperando do Coringão aí pra próxima temporada? Segundo, eu acredito muito no discurso do cara, né? Se o cara tá batendo no peito. E ele fala com convicção, né? Ele não fala, tipo, de qualquer jeito. Até agora ele não voltou atrás, né? Se ele tá falando que vai ter um choque de gestão, eu vou acreditar na palavra dele, né? Se ele não for cumprir, aí já é um problema dele. Ele que vai ser considerado o homem sem palavra, mas ele vai ter um choque de gestão e reformulação no elenco. Já começou, né? Hoje mesmo o Corinthians, estamos gravando hoje é quinta-feira, viu? O Corinthians hoje postou despedida do Gil, do Juliano, do Renato Augusto, tudo um atrás do outro, cara. Deu uma hora assim no relógio. Foto e vídeo. Tchau e tchau. Já foram 3, já 4 pro Fábio Santos, mas isso aí já era certeza. Então vamos ver o que vai ser contratado também, né? Estão falando o nome do Ranieri, não sabe se vai ser mesmo. Muitos nomes. Alguns improváveis até demais, como o Gabigol, Matias Vinha. E alguns já mais provável. Agora também, no momento, a fofoca é do Fausto Vera e... o Fausto Vera foi tirado pra bosta completamente. Né? Mateuzinho e Thiago Maia, já acho que seja até bom, porque é um jogador que não tá jogando tanto, mas sim. Dois, né? Faz sentido, se acontece daí faz sentido. E o Thiago Maia tem 27 anos, por aí, acho que 26. É novo ainda, pô. Primeiro tem bola pra render. E é um cara mais experiente que o Fausto Vera, por exemplo, digamos assim. Tem mais rodado. E justamente chega o Mateuzinho, que é uma posição carente do Corinthians, só tem o Fagner, Léo Maná, Rafael Ramos, que tá aí mais... Não dá. Já vai vazar também. Então seria um lateral bacana. Vamos ver, cara. Se tá batendo se o Augusto não tá batendo no peito, eu acredito nele. E tem que ver quais os planejamentos dele, né? Tá esperando também o Rodrigo Caetano até o final da temporada. O Rodrigo Caetano que tem um histórico bacana nos clubes que passou, Inter, Flamengo. A notícia que saiu hoje já não é tão animadora, né? Qual que é? Eu já não vi, não. Você não viu essa notícia? Pô, o Rodrigo Caetano renovou com o Atlético Mineiro, né? Ele vai ficar... Mentira. Já foi anunciado já que vai ficar, o Corinthians soltou nota, inclusive, e tudo mais. Hoje o trabalho foi longo, nem cheguei. Inclusive, até aproveitando que a gente fala disso, o Augusto depois... O Corinthians soltou nota, não. O Rodrigo Caetano e o Atlético Mineiro soltaram uma nota falando que ele vai ficar. E o Augusto prontamente colocou nas redes sociais. O Augusto colocou no Twitter que o Corinthians já sondava outros nomes e que era tudo especulação e não sei o que, e que ele olha para nomes internacionais, inclusive. Então, eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas... Ele tá no Uruguai ainda? Ele tá viajando, né? Não sei se ele tá no Uruguai, mas a viagem dele era pela América do Sul, uma boa parte da América do Sul, né? Então, não sei o que pode vir aí pela frente. Eu acho que, na minha cabeça, então, se o Rodrigo não vem, talvez seja um nome que não esteja, tipo, tão em pauta assim, sabe? Já que o Alexandre Matos também foi pro Vasco, então provavelmente vai ser um nome mais alternativo, assim, não que signifique que seja ruim, mas provavelmente não vai ser um desses grandes nomes aí mais badalados do futebol brasileiro. E também o que muitos dizem que o Rodrigo o fato do Rodrigo não ter aceitado foi porque o Augusto disse que quem vai pautar de fato as contratações vai ser o Cifute e análise de gestão, análise de desempenho a mais do que o Rodrigo Caetano. Aí não tem como ir. Aí fez certo. Rodrigo Caetano, parabéns. Eu falei uma coisa. Deixar na mão do Cifute que contrata Barleta, pô. Aí parabéns. É isso aí, Cifute. Vocês estão de parabéns aí. Augusto Belo. Pelo amor de Deus. Caramba. É sacanagem, não tem nem que falar, cara. O Atlético Mineiro contratou o Paulinho. Se for pra contratar um executivo de futebol, sendo que é o Cifute que vai tomar a decisão, é melhor nem contratar, deixa o Rubão lá. O Atlético chegou o Paulinho, tava pra ir pro Vasco. Pra você que não foi. E foi pro Atlético Mineiro. Parabéns, viu, Augusto? Deixa o Cifute comandar aí que tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Pelo amor de Deus, velho. É cada um. Mas enfim, assim, resumindo, eu espero um ano. Não sei o que esperar, sinceramente. Vai depender muito das contratações. Eu, na minha cabeça. Nem se o Mano vai ficar no Paulistão, tá, Billy? Exato, vai dar um ano muito confuso, não sei, sinceramente. Imagino que o que a torcida do Corinthians espera é que o time pelo menos seja competitivo, né? Não que vai ganhar tudo, mas que pelo menos não passe a vergonha que passou esse ano no Campeonato Brasileiro e que consiga repetir um pouco da dose nos mata-matas aí. Então, eu acho que essa é mais a expectativa, depende muito de quem ele vai contratar, enfim, tem muita coisa para mudar, né? Como ele disse, é um choque de gestão, então vamos precisar esperar um pouco mais para ter um veredito aí.
Só falando um último comentário aqui, quem estaria feliz nessa situação era o Vitor Pereira, que queria reformular esse elenco total, mas o Duílio não queria. Ele que deu um choque de realidade na torcida, né, dizendo que não tinha condições de ter um elenco desses com tantos veteranos. E agora os veteranos estão indo embora e o Vitor Pereira tá pensando, putz, era isso que eu queria. E não vai poder. Exatamente. Era só eu queria Vitor Pereira no que vem. Aceitarias Vitor Pereira de volta no Corinthians? Aceitaria. Podia voltar aí, tá tudo certo, a gente perdoa, não tem problema não. Ele fez o certo, cara. Quem ia querer treinar o Corinthians na próxima temporada? Ele falou, eu não vou poder contratar, vai sobrar tudo pra mim. Meteu o louco. Vai ficar com Barleta, Bidu e... Ele viu que ia dar ruim, inventou uma desculpa aí esfarrapada mesmo e foi embora. Não, exatamente. Águas passadas. Completamente uma desculpa, mas é isso. Águas passadas, eu acho que a gente conseguiu retomar bem aí a temporada e também fazer, na medida do possível, uma boa prévia aí pro que vem a seguir. Mas é isso, vou me despedindo aqui. Antes, sigam nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Mas é isso, Gama, se despede aí da galera. Valeu, rapaziada, torcida corintiana, tamo junto. Vamos ver como vai ser a próxima temporada, que seja melhor do que essa. Pior também, não vou falar que não tem como, porque tem, né? Sendo rebaixado, vai ser pior. Cair, aí já cair, vamos ver como é que vai ser. Um abraço, até a próxima. É isso, falou, galera.